Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas de volta, bem-vindos também de volta ao meu canal. Quem já me conhece aqui, veio do Instagram, já conhece meu trabalho, se inscreve aqui no YouTube, porque eu vou estar lançando vídeos semanais por aqui também. E tô sentindo necessidade de vir por aqui também, falar mais com vocês, ter mais tempo. Então pode se inscrever por aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Érica, eu sou psicóloga clínica, trabalho como psicóloga clínica há mais de 7 anos e tenho vindo aqui falar na internet, no YouTube. Sou pesquisadora de autoestima, dependência emocional, codependência. Então, se você gostar do conteúdo, fica por aí, tá bom? Eu queria falar com vocês hoje, gente, sobre perfeccionismo, né? Como lidar com perfeccionismo. E aí, eu acho que é importante fazer um esclarecimento. Quando a gente fala assim, perfeccionismo e tal, eu não sou uma pessoa perfeccionista, eu não sou uma pessoa detalhista. Me identifico muito com essa fala, porque eu particularmente sou uma pessoa zero detalhista, zero perfeccionista. Eu não sou essa pessoa, tá, gente? Que é muito ligada nos detalhes, nas coisinhas pequenas e que vê tudo, né? Tem gente que tem orgulho de falar isso. Eu não sou essa pessoa, tá? Já aceitei há muito tempo. E tudo bem. Só que eu estou falando aqui de um outro perfeccionismo, um perfeccionismo mais profundo. A gente vai falar sobre esse perfeccionismo também nas coisas, né, na forma como as coisas se aplicam, mas eu queria falar aqui de um perfeccionismo que é muito mais profundo, que é um perfeccionismo emocional. A gente fica querendo ser muito mais evoluída do que a gente é. E a gente fica se violentando nesse processo, invalidando nossos sentimentos. Como? A gente acha que a gente não pode sentir raiva, a gente não pode se chatear com as pessoas, a gente tem que perdoar tudo muito de cara, a gente tem que às vezes saber muito mais do que a gente sabe sobre algo. A gente não pode falar porque a gente não tem esse direito, a gente não sente que a gente tem o direito de sentir coisas que a gente sente. Então, eu quero focar nesse perfeccionismo, mas para começar aqui, para a gente seguir a ordem, tá? Eu vou começar falando desse perfeccionismo aqui, que é o perfeccionismo das coisas, né? Dos projetos, de como a gente aplica as coisas na matéria. Um ponto que é fundamental para a gente compreender essa questão do perfeccionismo e que vai fazer toda a diferença é no mundo das ideias, na minha ideia que eu tenho sobre algo, de como vai ser o meu canal no YouTube, como vai ser o meu atendimento com os meus pacientes, como vai ser algo, uma viagem que eu vou fazer, na minha ideia, tudo pode ser perfeito, tá? Na ideia, tudo é perfeito. Eu posso criar na minha ideia algo perfeito. Só que na matéria, na materialidade, na existência, quando sai do plano das ideias e vem para o plano da matéria, entendendo que as coisas começam do sutil para o denso, né? Então as coisas começam como uma ideia e quando elas se aplicam na matéria, elas vão ter essa natureza material, que é uma natureza mais imperfeita, né? Então isso é um ponto fundamental. A gente não vai conseguir aplicar as coisas como é na nossa ideia. E aí vem um ponto que eu considero assim muito importante, que é existe uma parte nossa que se ilude e que nutre essa ilusão de que a gente vai conseguir fazer algo perfeito, tá? E essa parte é uma parte muito infantil nossa, né? Nossa criança, nossa linda e maravilhosa criança, que a gente ama muito e que tem muitas coisas muito boas para nos dar, só que ela não conhece a aplicação e a materialidade das coisas. E a gente fica presa nessa noção de que as coisas têm que ser perfeitas, de que eu vou conseguir fazer as coisas perfeitas. E a nossa parte adulta, você percebe que adultas, sabem que as coisas não são perfeitas, sabem que a gente faz o que dá para fazer. Criança acha que a coisa pode ser perfeita, que a coisa pode ser do jeito que é na imaginação dela, né? E isso é um ponto crucial da gente entender aqui essa diferença. Essa lógica de que a gente vai conseguir fazer as coisas de uma maneira perfeita e de que a gente vai ser perfeita
é uma ilusão infantil, tá? Quando a gente amadurece, o amadurecimento tem muito essa qualidade de perceber a limitação. Perceber a limitação do que é possível ser feito, perceber a limitação das coisas, do tempo e de nós mesmas, né? Como que perceber a nossa limitação? A gente é limitada, mas não no sentido ruim, todos nós, todas nós. No sentido de nosso tempo é limitado, nossa energia é limitada, a quantidade de processamento mental que a gente pode fazer é limitada, o tanto de pessoas que a gente pode se envolver e nutrir uma relação é limitado. Então, quando a gente vai nesse processo do amadurecimento, a gente percebe a limitação da vida, percebe que as coisas são limitadas. Só que o que acontece? Quando a gente tá muito nessa criança, a gente fica dentro desse lugar de que a gente vai conseguir, num dado momento, ser perfeita, tá? Então a gente cria o que acontece, como que funciona esse processo. A gente cria um eu idealizado. Ou seja, aquele eu que é o meu eu super evoluído, que a Érica, assim, que é super desapegada, que não se importa com que tipo assim, não depende zero emocionalmente das pessoas, que não se importa com o que as pessoas fazem, que é tipo super amorosa e ao mesmo tempo super desapegada e que consegue falar exatamente tudo e o que os meus pacientes precisam ouvir, e que é organizada, e que tá tudo ali muito certinho, sabe, nas coisas que eu tenho que fazer, e que é super regrada na rotina. E esse meu eu ideal, né, como eu queria ser, a gente cria esse eu idealizado, e até aí tudo bem, porque assim, a gente pode ter um objetivo, tipo, onde eu quero chegar. É válido, né? Só que qual que é a problemática do perfeccionismo? Como que o perfeccionismo faz a gente sofrer? A gente cria esse eu idealizado e a gente passa a perceber, né, primeiramente, que o nosso eu real não corresponde ao eu idealizado. Grande choque que recebemos. É muito difícil de lidar. Mas a gente percebe isso, né? Ou seja, eu não sou exatamente o que eu idealizei. Então, assim, quando a gente chega nessa conclusão, isso gera muita frustração, né? Porque a gente vê que a gente não consegue ser tão desapegado como a gente queria, que a gente muitas vezes não é tão organizada como a gente queria, que a gente tem muitas feridas e muitas carências. E aí, o que acontece? A gente pega esse eu idealizado, a Érica super foda, super evoluída, super não sei o quê, e o eu real, né? Sou eu aqui, real, ser humano, do jeito que estou falando para vocês. Quando a gente tá nesse lugar do perfeccionismo, a gente fica o tempo todo se comparando a esse eu ideal. Não, mas eu tinha que ser assim, mas eu nem tinha que ligar pra isso. Não, mas eu não tinha que achar isso. Ah, não, mas eu nem tinha que estar fazendo isso porque eu tinha que ser muito mais organizada. Nossa, mas eu nem tinha que estar com esse problema porque eu já tinha que ter superado isso, né? Ah, nossa, mas eu ainda tô com raiva dessa pessoa, eu ainda tô magoada com isso porque eu nem tinha que estar vivendo mais isso. Ou seja, quando a gente fica nessa comparação com o eu idealizado, a gente começa a invalidar os nossos sentimentos, tá? Ou seja, como se não fosse válido eu me sentir chateada com algo, como se não fosse válido eu precisar, né, de atenção ou de afeto ou ter alguma necessidade. Fica parecendo que nada disso tem valor, na verdade, porque eu já devia ser essa coisa. Então, tudo que eu não, tudo que aparece, né, nesse gap entre o eu real e o eu idealizado vira um motivo de culpa e de vergonha internalizada. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre vergonha internalizada, tá? Porque eu acho esse um tema fundamental. Mas assim, captem esse conceito, vergonha internalizada. Então, assim, a gente fica nessa vergonha internalizada. E o que é a vergonha internalizada? É a gente nesse julgamento de que a gente deveria ser uma coisa que a gente ainda não é, tá? E que não vai ser. Grande notícia para vocês, tá?
a gente não vai ser perfeita. Assim, estou falando aqui para seres humanos, enfim, né, que não estão assim, tipo, no alto de uma montanha, que não estão ainda completamente, que não chegaram no samadhi, na iluminação, no nirvana e no desapego total, né, da matéria, assim. E que eu acho que, na verdade, na minha visão, um estado possível. Mas é um estado que, quando a gente começa a se cobrar estar nele, né, a gente passa gera um conflito interno que nos atrasa muito mais esse processo, né? E nos tira também do lugar da humildade. Porque quando a gente fica se achando muito perfeita ou tendo que defender que a gente é perfeita, a gente fica num pedestal onde eu não posso demonstrar para os outros que eu sinto insegurança, que eu também não sou a foda das fodas de todas, que eu me desorganizo, que eu sinto medo, que eu sou insegura em muitos aspectos. Eu não posso. É isso que acontece. Isso isola a gente emocionalmente, porque eu não posso entrar em contato com as pessoas, porque eu sou perfeita, entendeu? As pessoas descobrirem que eu não sou perfeita, o que pode acontecer, né? Então, assim, eu passo a ter muita vergonha de demonstrar qualquer coisa que saia desse lugar, né? Da perfeição, do eu idealizado. E aí, o que é um outro ponto? Então, assim, a gente cria uma vergonha internalizada, a gente fica numa comparação com o eu idealizado. Então, perceba, eu tenho o meu ideal, eu tô me idealizando e me julgando por esse eu idealizado. Observe isso em você, ponto fundamental, tá? E uma outra coisa que está muito envolvida com o perfeccionismo é o medo da frustração. Quando a gente fica querendo ser muito perfeita, zero defeitos, é porque também um outro fator, e eu diria que esse é o grande fator, né? De alguma forma, a gente não quer entrar em contato com a frustração. A gente não quer entrar em contato com a frustração de ser um ser humano, de errar, de falhar, de dar uma viajada de vez em quando, de falar uma besteira e ter que se corrigir, de ser um ser humano, né? A gente não quer entrar em contato com a frustração de não ser perfeita. E aí, o que acontece? A gente não pode estar no mundo. Porque se eu não posso errar, eu não posso estar no mundo, eu não posso fazer nada, eu não posso trabalhar, eu não posso me relacionar, eu não posso ter amigos, porque eu não posso errar. Então, eu me restrinjo, porque como que o perfeccionismo é uma coisa muito séria, esse perfeccionismo emocional, psicológico. Eu me restringo, eu me retiro da vida para que a vida não me coloque na frustração de perceber que eu sou um ser humano, tá? Então, assim, e isso, gente, isso é uma coisa assim que isola muito a gente. É um lugar assim muito pesado a gente ter que ser perfeita. Por quê? Porque a gente é perfeita, mas ninguém conhece a gente. A gente não consegue se abrir. E olha, isso, gente, eu falo porque sou a rainha. É só a rainha dessa coisa aqui que eu estou relatando para vocês, tá? Ninguém conhece a gente não consegue se abrir, a gente não consegue falar quando a gente precisa realmente. A gente fica sustentando um lugar, ninguém pode ver as falhas da gente. Existe também no fundo uma soberba de que os outros têm defeitos, os outros têm dificuldades, os outros passam por questões. Eu não. Não, eu não. Não, mas eu tô aqui pra te ajudar, tá? Eu tô aqui pra te ajudar, pra te dar um apoio, amiga, tá? Tá tudo certo. Mas não, eu não. Não preciso de nada, não. Tô ótima, tô tranquila. Então é um lugar de soberba que desequilibra as relações e nos isola, porque a gente fica nesse lugar de perfeita, no pedestal. Então, eu queria que vocês trouxessem muito essa reflexão, assim, se não existe um eu idealizado aí, né? Se não existe uma cobrança de perfeição, porque esses são os pontos, gente.
assumir a nossa humanidade, entrar em contato com a frustração. Eu vou errar. Esse mantra é ótimo. Eu vou errar. Você vai errar. E tá tudo bem. Vocês vão perceber que esse tá tudo bem, meus pacientes falam sempre, porque eu falo isso sempre. E tá tudo bem. A gente vai errar e tá tudo bem. A gente vai ter inseguranças e tá tudo bem. A gente vai ter medo e tá tudo bem. A gente vai ficar com raiva das pessoas e tá tudo bem. Eu não tô falando aqui, gente, que a gente não tem que tentar se melhorar. A gente vai estar constantemente, diariamente, nesse exercício de ser um ser humano melhor. Só que de maneira consciente. Tem um autor que eu gosto muito, que fala muito sobre autoestima, fala sobre relacionamentos, recomendo muito ele, inclusive, que se chama Walter Rizzo. Ele fala, inclusive, sobre essa questão de a gente querer de forma exacerbada a evolução, a melhora como sujeito. O quanto isso gera sofrimento e o quanto isso gera conflito interno. A gente vai melhorar, a gente vai evoluir, deve sempre estar voltada para a nossa evolução, só que passito, passito. Sem pressa e sem pausa, devagar e sempre, tá? É processual. Quando a gente acha que a gente vai se transmutar num ser humano perfeito, isso é a nossa criança que não quer viver processo, que não quer viver frustração, que não quer ter que viver os passos de evoluir. Que quer assim, ó, eu quero agora, pode me dar, eu quero ser perfeita agora, eu não quero estar no mundo humano, onde as pessoas têm medo, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas se lascam na vida. Não quero passar por isso, não, gente. Não quero isso, não. Eu quero, pra mim, não. Isso aí é pros outros. Pra mim, não. Eu vou ser de boa. Eu vou ser super perfeita aqui. Você entende? Então, reconhecer a nossa humanidade tira um peso das nossas costas, gente. Tira um peso assim. Ufa, né? É muito bom poder errar, é muito bom ter o direito de existir e de estar na vida. Quando a gente não precisa ser perfeita, a gente pode estar na vida, a gente pode estar nas relações, a gente pode fazer que se precipitar e depois ir lá e falar, ups, errei, tem que me corrigir, né? A gente pode testar, a gente pode se arriscar. Quando a gente tem que ser perfeito, imagina, perfeito é uma forma fixa, é uma coisa dura, o perfeito. Perfeito, tá ali, tá parado, tá fixo. E a gente não é fixa, a gente não existe na consciência do ser humano, né? Quando a gente está no lugar da consciência, da existência, do existir, não existe o perfeito. A gente está em processo, tipo, em algum momento a gente vai estar num momento super equilibrado e centrado, e nossa, que maravilhosa eu. E num outro momento a gente não vai estar nisso, e tá tudo bem. Se a gente valida que a gente não precisa ser perfeita, a gente pode estar com as nossas emoções. Tá tudo bem eu me sentir mal, tá tudo bem eu me sentir triste. Se a gente precisa ser perfeita, a gente tá o tempo todo se violentando, falando você tá triste de novo, você tá achando isso ruim, então um dia tá achando isso ruim, a gente não se permite nada. E a gente vira algoz de nós mesmas, tá? Então essa é a minha mensagem de hoje para vocês, o reconhecimento. Então, como lidar com o perfeccionismo? Reconhecer a nossa humanidade, reconhecer que na matéria, na existência, nada é perfeito e isso é ótimo! Porque se eu tivesse que ser perfeita, se vocês tivessem que ser perfeitos, vocês iam ter que ficar paradas num quarto escuro para não poder errar nunca em nada. E isso já tornaria vocês erradas. E não tem como, gente. Ou seja, resumo, não tem como. Não tem como. Tá? Não tem como, desiste dessa ideia, larga isso, fala, nossa, que bom que eu me livrei dessa ideia. Tá bom? Comemorem o fato de serem seres humanos. Eu estou comemorando, gente. Isso tá sendo um processo muito profundo pra mim. Muito profundo pra mim. Ser um ser humaninho, pé no chão, como eu digo para os meus pacientes, pé no chão, aqui ó, humilde. E todo mundo vira ser humano também, todo mundo
a gente para de botar as pessoas no pedestal e se colocar no pedestal, tá bom? Gratidão, quem assistiu o vídeo até aqui. Gratidão por me acompanharem, por essa atenção. Quero comentários do que vocês acharam sobre o vídeo, o que tocou em vocês, o que fez sentido. Quero me comunicar, tá bom? Acho importante saber, então quero a resposta de vocês. Por favor, comentem. E se inscrevam aí se tiverem gostado do vídeo. Gratidão. Até a próxima. Um beijo!